A live que nós estamos fazendo é para resolver algumas atividades, né? Eu chamo de atividade de fixação, para fixar os conteúdos que foram ministrados. E essas atividades foram sugeridas aí por alguns alunos que encaminharam para mim no meu e-mail, tá? Não são muitas, mas sempre dá um pouquinho de trabalho, né, para resolver. Bem, na primeira questão que me passaram, eu resolvi colocar logo essa, que é um pouquinho mais complicadinha, tá? Logo no início da nossa live, tá? E deixar as mais fáceis para o final, porque a gente já está mais cansado, né? Então, para a gente se focar logo nas mais difíceis e nós deixando as mais fáceis para o final, porque a gente também já está um pouquinho cansado. O raciocínio já não fica tão bom. Então, vamos lá. Nós temos aí essa pergunta, essa questão foi tirada daquele questionário, né? De um questionário avaliativo, o que vocês fizeram por último agora. Tá? Mais uma vez, trata-se daquele assunto de quem é o reagente limitante e o agente em excesso. Na verdade, essa questão ela é bem completa, porque ela também já fala de balanceamento. Então, vamos lá. A produção de ferro-gusa, tá? Pode ser esquematizada pela seguinte equação química não balanceada, tá? Então, eu tenho o óxido de ferro 3 reagindo com carvão, formando ferro no seu estado sólido e liberando CO2, né, para a atmosfera. Essa equação química que aqui está, ela não está balanceada. A primeira coisa que nós temos que fazer é balancear, tá? Vamos dar continuidade ao enunciado. Então, a produção de ferro-gusa pode ser esquematizada pela seguinte equação química não balanceada num alto forno, né? No alto forno foram adicionadas 40 toneladas de minério e 22,1 toneladas de carvão, obtendo-se 20 toneladas de ferro-gusa. Tá? Portanto, o rendimento dessa produção foi aproximadamente 15, 35, 50, 71 ou 100%. Tá bom? Então, é isso que nós vamos analisar. Então, a primeira coisa, vamos ver que como o próprio enunciado fala, que essa equação química ela não está balanceada. A primeira coisa é balancear. O que é balancear, gente? É todos os elementos, né, que estão do lado do reagente, então deve estar do lado do produto nas mesmas quantidades. Se aqui tem 2 ferros, aqui também tem que aparecer 2 ferros, né? Então, o que tem do lado do reagente tem que estar do lado do produto. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o óxido de ferro 3. O óxido de ferro 3. Então, percebo logo que eu tenho 2 ferros aqui do lado do reagente e um ferro do lado do produto. Então, a gente começa balanceando aqui. Vamos jogar um 2 aqui, tá? Para balancear o ferro. Em seguida, eu vejo aqui que o carbono, aliás, que o oxigênio, eu tenho 3 oxigênios, tá? E do lado do produto eu só tenho 2. Então, o que eu coloco? Vou colocar aqui 3 para tentar balancear, tá? Então, 3 vezes 2 vai me dar 6 oxigênios e 3 carbono. Tá? Então, como ficou 3 carbono, tem que aparecer 3 carbono do lado do reagente, tá? Mas como eu falei para vocês, aqui eu tenho 6 oxigênios, né? Que eu tenho 3 da molécula CO2, só a molécula CO2 tem 2, então vai um total de 6 oxigênios. E aqui eu só tenho 3, então eu vou colocar um 2. Na hora que eu coloco esse 2, eu consigo balancear a quantidade de oxigênio. Porém, o ferro muda, porque passa a ter 4 e aqui eu coloquei 2.
né? Então, o que eu devo fazer? Vou tirar esse 2 e colocar 4, tá? Gente, esse método que eu estou apresentando para vocês é o método de tentativas e erros. O nome já diz tudo, né? Então, a gente vai tentando até balancear, tá bom? Até balancear as quantidades do lado do reagente igual ao lado do produto. Quando eu faço isso, aí eu vou perceber que agora sim ficou tudo balanceado. Porque agora eu tenho 4 ferros do lado do reagente e tá aqui os 4 ferros do lado do produto. Oxigênio, eu tenho 6 oxigênio do lado do reagente e aqui parece também os 6 oxigênios do lado do produto. Tenho 3 carbono do lado do reagente, tenho 3 carbono do lado do produto. Bom, a equação química ela está balanceada, tá? E ela foi balanceada pelo método de tentativas e erros. Tá? O nome já diz aí, você vai balanceando até encontrar os coeficientes corretos para o balanceamento. Bem, e aí ele fala aqui, no alto forno foram adicionados 40 toneladas de minério, tá? Que é o óxido de ferro, e 22,1 toneladas de carvão, obtendo-se 20 toneladas de ferro gusa. Bem, a primeira coisa que eu tenho que ver, analisar, é se essa quantidade de minério e a quantidade de carvão, elas estão proporcional, ou se existe aí algum desses reagentes que está em excesso, né? Consequentemente, alguém é um reagente limitante. Então, vamos analisar. Como é que a gente analisa? Olhando a equação química e vendo aí os mols envolvidos. Então, eu tenho 2 mol de óxido de ferro 3, reage com 3 mol de carbono para produzir 4 mol de ferro. Tá? Então, isso aqui foi baseado em quê? Na equação química. Meu próximo passo? Analisar a massa molar dessas substâncias. Então, eu tenho aí. Tá? Como eu falei, eu tenho que analisar primeiro se tem um reagente limitante. Então, se é o meu reagente limitante, então eu vou olhar para os 2 reagentes, que é o óxido de ferro 3 e o carbono. Desculpa, o carvão. Então, eu tenho 2 mol de óxido de ferro que deve reagir com 3 mol de carbono. Agora sim, vamos olhar aqui a massa molar deles. Então, a massa molar do óxido de ferro é 159,7 gramas por mol e a massa molar do carbono, né, é 12 gramas por mol. Tá? E a do ferro é 56 gramas por mol, porque eu vou precisar das massas molares dessas substâncias. Tá? Mas aqui eu tenho aqui 159,7 gramas por mol, ou seja, para 1 mol eu tenho 159,7 gramas de óxido de ferro. Para cada 1 mol eu tenho 12 gramas de carbono, tá? Mas aqui eu tenho, na nossa equação aqui, eu tenho 2 mol de óxido de ferro e 3 mol de carbono. Então, eu devo multiplicar essas massas molares pelos coeficientes aqui, né? Porque já para 1 mol eu tenho 159, quando é 2. Então, eu tenho que fazer esse joguinho aqui, tá? Eu tenho que multiplicar 2 vezes 159,7 gramas de óxido de ferro requer 3 vezes 12 gramas de carbono, né? Que é o carvão. Então, é essa que é a estequiometria entre eles em grama. Certo? Aí, o que eu devo fazer? Eu devo saber se existe um reagente limitante. Eu vou escolher, ou posso pegar o minério ou posso pegar o carvão, tá? Nesse caso, eu vou pegar aqui o óxido de ferro, tá? Esse 319,4 gramas, gente, é o quê? É a multiplicação de 2 vezes 159, tá? 3 vezes 12 deu 36. Então, só estou arrumando aqui melhor, tá? Então, eu tenho essa proporção em gramas entre o óxido de ferro e o carvão. E se eu tiver 40
1000 gramas, que corresponde a 40 toneladas, tá? Eu tenho que converter tonelada para grama, tá, gente? É unidade debaixo de unidade. Toda vez que eu for trabalhar uma regrinha de 3, sempre deixo as mesmas unidades, tá? Como aqui estava se referindo em gramas, então aqui também tem que estar em grama. Não posso colocar tonelada aqui. Então, eu converti 40 toneladas para 40.000 gramas, tá? Então, eu tenho essa proporção aqui. Se 319,4 gramas de óxido de ferro requer 36 gramas de carvão, e se eu tiver 40.000 gramas de óxido de ferro, quantas gramas de carvão eu vou ter? Gente, isso aqui é uma regrinha de 3, meio pelos extremos, tá? Vou achar, então, o valor de X, tá? Que é 4.508,45 gramas, aproximadamente 4,5 toneladas de carvão. Analisando o que eu acabei de falar, gente, eu percebo que o carvão é o meu reagente limitante, tá? Desculpa, que o meu carvão é o que está em excesso. Por que ele está em excesso? Porque ele colocou 22,1 toneladas de carvão. E eu só preciso de 4,5 toneladas para reagir com 40 toneladas do óxido de ferro. Tá? Então, o óxido de ferro é o reagente limitante e o carvão está em excesso. Conseguem perceber isso? Sim, professora. Certo, professora. Viu? Porque eu coloquei, foi colocar no forno 40 toneladas de minério e 22,1 toneladas de carvão. Esse 22,1 toneladas de carvão está muito acima do que é necessário para reagir com 40 toneladas, tá? 40 toneladas, eu só preciso de 4,5 toneladas de carvão, tá? Então, o carvão está em excesso e se ele está em excesso, logo o óxido de ferro é o reagente limitante. Se ele é meu reagente limitante, é ele quem vai determinar o máximo que eu posso produzir, tá? Então, aí eu vou fazer, se eu quero saber quanto de ferro foi produzido, eu tenho que fazer uma outra relação estequiométrica entre o óxido de ferro e o ferro, tá? Porque é ele que vai ser, ele é meu reagente limitante. Bom, então, a relação estequiométrica que eu tenho entre eles é essa aqui. 2 mol de óxido de ferro produz 4 mol de ferro, tá? Mas como eu estou falando em unidade de toneladas, né? Então, eu tenho que converter esse mol para grama. Como é que eu converto isso? Analisando a massa molar dessas substâncias. Então, nós já vimos que o óxido de ferro, 1 mol dele pesa 159,7, mas aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que multiplicar esse 159,7 por 2. O ferro, 1 mol de ferro pesa 56 gramas, mas como eu tenho 4 mol, então eu tenho que multiplicar depois esse 4 vezes 56. Então, é isso que eu fiz aqui, multiplicando, cheguei nesses resultados. 319,7 gramas de óxido de ferro produz 224 gramas de ferro, tá? Então, quanto que eu coloquei mesmo para dentro do forno? 40 toneladas. Mais uma vez, aqui está em toneladas, aqui está em gramas, então eu tenho que converter, tá? Então, 40.000 gramas de óxido de ferro vai produzir quanto de ferro? É ferro aqui, tá, gente? Tá cá. É ferro. Vai produzir quanto? Que eu estou chamando de Y. Y será igual a... Deixa eu logo ajeitar.
Está explicando aqui, a gente vê os erros. Vamos voltar para onde nós estávamos. Tá. 40.000 gramas de óxido de ferro vai produzir quanto de ferro? Eu estou chamando de Y. Tá? E esse Y vai ser igual a 28.000, né? E 26,27 gramas de ferro. Tá bom? Isso aqui é a massa de 100%, tá? Se todos os 40.000 gramas de óxido de ferro que eu colocasse no forno, né, no alto forno, ele iria produzir isso aqui. Então, isso aqui seria a minha massa 100%, tá? Se a reação fosse completa. Então, só que nós vimos aqui pelo enunciado, que foi produzido apenas 20 toneladas, tá? Então, 28.000 gramas, né? Seria 100%. Mas só que o nosso resultado foi obtido apenas 20 toneladas, que corresponde a 20.000 gramas. Esses 20.000 gramas corresponde a quantos por cento do total deveria ser, né? Eu vou chamar isso aqui de Z, faço outra regrinha de 3 e acho aí que Z, a porcentagem, né, é de 71,36%, que é aproximadamente 71%. Então, esse é o rendimento, né, a porcentagem de rendimento dessa reação, né, dessa produção de ferro. Tá? Então, a resposta é a letra D, 71%. Trabalhosa, né? Mas aqui aplicou-se todo o conhecimento. Começou com balanceamento, falou sobre reagente limitante e depois sobre rendimento. Professora, Fica. no caso, para mim saber o rendimento, eu tive que saber, primeiro identificar o reagente limitante, não foi? Sim, era necessário saber quem é o reagente limitante. Certo. Certo? Porque só com o reagente... que poderia ser o carvão, né? Ou poderia o óxido de ferro. Então, a gente tinha que identificar primeiro quem era o reagente limitante. Tá? Que é o reagente limitante que vai me dar a quantidade, é quem realmente vai me dar o quanto será produzido. Tudo bem? Certo, professora. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Posso passar adiante? Pode sim, professora. Depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá? Passar para os tutores. Outra questão que passaram para mim foi essa aqui, tá? A cal viva, que é o hidróxido de cálcio, utilizado na pintura de paredes, é obtida a partir da reação entre o cal virgem, que nada mais é do que o óxido de cálcio, e água. Na tabela a seguir, são representadas duas reações nas quais foram utilizadas diferentes quantidades de cal virgem e água. Baseando-se nos dados da tabela, pode-se afirmar corretamente que a soma das massas X e Y é igual a 120 gramas. Em esse X, tá aqui, ó, X e Y, a soma deles vai dar 120? A gente vai ter que calcular, né? Para encontrar o valor de X e o valor de Y. Na reação 2, existe um excesso de 4 gramas de água? Né? Não sei, teremos que calcular. Né? Na reação 2, são utilizados 180 gramas do óxido de cálcio? Não sei, a gente vai ter que calcular Y. Né? A reação 2, representada, discorda da lei de Lavoisier
eu já descartaria isso aqui, tá? Porque nós sabemos que em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá? Que é a lei de Lavoisier, tá? É a que gerou esse dito popular que a gente sempre fala. Na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, tá? Então, é a lei de Lavoisier. Então, o que ele diz mesmo? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá? Então, para a gente achar X, basta fazer o quê, gente? Somar, né, os reagentes, a massa dos reagentes, mais a massa do produto. Mas vamos ver primeiro aqui se 56 e 18 são as massas molares dele, tá certo? Então, eu tenho esta equação química aqui, tá? O hidróxido de cálcio é formado pelo óxido de cálcio e água. Então, tá aqui o óxido de cálcio e água, gerando o hidróxido de cálcio, tá? Percebo, gente? Essa equação está balanceada? Sim. Mais alguém concorda ou discorda? Eu concordo com isso, tá balanceada. Está balanceada, né? Eu tenho um cálcio do lado do reagente, um cálcio do lado do produto. Eu tenho 2 oxigênios do lado do reagente, também vou ter 2 oxigênios do lado do produto. Tenho 2 hidrogênios do lado do reagente, vou ter 2 hidrogênios do lado do produto. Então, essa equação está balanceada. Eu sei que a massa molar do óxido de cálcio é o quê? A massa do cálcio é 40, do oxigênio é 16. 40 mais 16 dá 56 gramas por mol. E a massa molar da água? A água, o hidrogênio, a massa dele é 1. Como são 2 hidrogênios, eu multiplico 1 vezes 2, que vai dar 2, né? O oxigênio é 16. Então, 2 mais 16 igual a 18 gramas por mol. Então, gente, essas massas que aparecem na reação 1, tá? 56 e 18, nada mais é do que a própria massa molar dessas substâncias, tá? Então, é 56 e 18. O somatório dessas duas substâncias é o valor de Y, tá? Porque, como já falamos, a soma das massas deve ser igual à massa do produto, tá? Então, o valor de X, para eu encontrar o valor de X, nada mais é do que a própria soma das massas molares dessas substâncias. Então, X vem ser 56 mais 18, X é igual a 74. Ótimo. Gente, esse 74, eu até fiz questão de botar, 74, gente, é a massa molar do hidróxido de cálcio, tá? Porque o hidróxido de cálcio, o cálcio é 40, esse 2 está multiplicando as massas molares do oxigênio e do hidrogênio. Então, 2 vezes 16 mais 1, aqui vai dar 17, vezes 2 dá 34, com mais 40, 74 gramas por mol, tá? Então, esse 74 que aparece, nada mais é do que a massa molar do hidróxido de cálcio. Tá? Então, eu já encontrei, então, o valor de X. E o valor de Y? Como é que a gente vai encontrar? Aqui está dizendo que foi produzido 148 gramas de hidróxido de cálcio. Então, eu vou me basear logo para cá. Para eu achar Y, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma relação estequiométrica entre o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio. E eu tenho, como é uma reação 1 para 1, eu tenho 1 mol de óxido de cálcio, gera 1 mol de
hidróxido de cálcio. Tá? Quanto é a massa molar de 1 mol de hidróxido de cálcio? 74 gramas, tá? 1 mol é a mesma coisa de dizer 74 gramas de hidróxido de cálcio. Deve gerar o quê? Deve gerar não. 74 gramas de hidróxido de cálcio que foi formado requereu 56 gramas de óxido de cálcio. Tá? Eu produzi 148 gramas de hidróxido de cálcio. Quanto de óxido de cálcio será necessário? Y. Tá? Estou chamando aqui de Y. Passo meio pelos extremos, vou achar o valor de Y de igual a 112 gramas de óxido de cálcio. Compreenderam aí? Então, eu já achei o valor de 74, o valor de X, e achei o valor de Y. Eu me enrolei um pouquinho nessa sequência. Tá. Vou começar aqui, vamos aqui para o início. A primeira coisa, eu não sei quem falou, foi Érica, não sei. Giovana, tá. Primeira coisa, vamos montar a equação química. Gente, não tem como. Nós, químicos, temos que aprender a montar uma equação química, tá? E uma equação química balanceada, tá? Porque tudo sai daqui. Na química, tudo vai sair da equação química. Então, a gente tem que começar a se familiarizar em montar a equação química, tá? E balancear, tá? Então, eu tenho aqui o óxido de cálcio reage com a água para formar o hidróxido de cálcio, tá? Eu tenho esses valores, 56 gramas do óxido de cálcio e 18 gramas de água. Eu já tenho uma certa experiência, eu sei que isso aqui é a massa molar da água, né? Então, a minha curiosidade aqui, a princípio, foi calcular a massa molar deles. Tá? Então, foi isso que eu fiz inicialmente. Conhecer a massa molar do óxido de cálcio e a massa molar da água. Tá? Então, como é que se calcula a massa molar? Eu tenho que somar as massas desses elementos químicos, né, que a gente vai encontrar lá na tabela periódica. Então, eu vejo que o cálcio é 40 e o oxigênio é 16. Então, 40 mais 16 dá 56 gramas por mol. Tá? O da água. A água, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, 1 vezes 2, 2, mais 16, 18. Então, dá água 18. Então, eu já vejo que esses valores que eu tenho aqui, nada mais é do que a própria massa molar deles. Tá? Então, como eu estou trabalhando com as massas molares, o valor de X nada mais é do que a soma dessas substâncias que estão aqui no reagente. Tá? Então, é 56 mais 18, eu vou encontrar o valor de X. Tá? Então, X é igual a 74. Por curiosidade, quem é o X? Qual é a massa? O 74, na verdade, é o quê? É a massa molar do hidróxido de cálcio. Tá? Então, eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês que o hidróxido de cálcio tem a massa molar 74. Tá? Então, aqui eu tenho a massa molar do hidróxido de cálcio. O cálcio é 40, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Mas como tem 2 aqui, eu multiplico tudo que está aqui dentro do parênteses por 2. Foi o que eu fiz aqui. E aí, eu encontrei 74 gramas por mol. Então, o valor de X é 74. Tudo bem até aí, Giovana? Tudo sim, professor. Tá. O que ele pede? Para eu encontrar Y, né, eu devo fazer uma relação estequiométrica entre o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio. Tá? Eu não vou fazer com a água, porque eu não sei se essa massa aqui ele está em excesso ou ele é o limitante. Tá?
Mas eu sei que foi produzido, isso aqui é uma afirmação. Ele produziu 148 gramas de hidróxido de cálcio. Então, para não correr risco, eu vou fazer a relação estequiométrica entre o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio. Quando eu falo relação estequiométrica, o que é, gente? É olhar para a equação química e ver seus coeficientes. Então, eu tenho aqui 1 mol de óxido de cálcio produz 1 mol de hidróxido de cálcio. Tá? Então, essa que é a relação entre eles. E aí, eu vou converter essa unidade que está em mol para grama. Como é que se converte mol para grama? Olhando para as massas molares deles. Tá? Eu sei que 1 mol de óxido de cálcio pesa 56 gramas. 1 mol de hidróxido de cálcio pesa 74 gramas. Então, eu vou converter mol para grama. Então, eu tenho essa relação aqui. 56 gramas de óxido de cálcio vai produzir 74 gramas de hidróxido de cálcio. Isso aqui é uma verdade, um fato. Tá? Mas aí, eu tenho 148. Então, 148 gramas de hidróxido de cálcio requer quanto de óxido de cálcio? Eu vou chamar isso aqui de Y. Tá? Para eu produzir 148 gramas de hidróxido de cálcio, eu vou precisar de quanto de óxido de cálcio? Y. E aí eu faço meio pelos extremos, tá? Uma regrinha de 3 entre essas duas equações. E aí eu descubro que Y é igual a 112 gramas de óxido de cálcio. Então, para eu produzir 148 gramas de hidróxido de cálcio, eu preciso apenas de 112 gramas de óxido de cálcio. Entendeu agora, João? Agora ficou claro. Ficou? Bem, então eu já achei X e já achei Y. Vamos aqui, então, para as opções. A soma das massas X e Y é igual a 120 gramas? Não. X, 74, mais 112, tá? Que é o Y, dá 186 gramas. Então, isso aqui não é... Isso aqui está falso, está fora. Na reação 2, existe um excesso de 4 gramas de água? Não sei. Eu vou ter que ver se a água está em excesso, tá? Aqui, na reação 2, são utilizados 180 gramas de óxido de cálcio? Não, isso aqui também está fora, porque eu preciso apenas de 112 gramas de óxido de cálcio, certo? A reação 2 representa discorda da lei de Lavoisier, que também está falso. Então, já tenho 3 opções falsas aqui, tá? Mas para a gente ter certeza mesmo, vamos ver se a água está em excesso em 4 gramas. Como é que eu vou saber se a água está em excesso, gente? Eu vou ter que fazer uma relação estequiométrica entre os 2 reagentes, para saber quem é o reagente limitante e quem é que está em excesso. Tá? E qual é a relação entre o óxido de cálcio e água? Tá aqui. O óxido de cálcio e água é uma reação também 1 para 1. É 1 mol de óxido de cálcio. Ou seja, é 1 mol de água para 1 mol de óxido de cálcio. Tá, já sei que eu fiz também. Eu fiz aqui a água com hidróxido de cálcio. Tá? Também sai 1 mol de água. 1 mol de água requer 1 mol de hidróxido de cálcio. Tá? 1 mol de água pesa quanto? 18 gramas. 1 mol de hidróxido de cálcio pesa quanto? 74 gramas. Tá? 18 e 74. Foi produzido 148 gramas de hidróxido de cálcio.
eu precisaria de quantos de água para produzir 148 gramas? Tá? 148 gramas de hidróxido de cálcio, seria necessário quantos de água? Eu estou chamando de Z. Outra regrinha de 3, e eu vejo aí que eu precisaria apenas de 36 gramas de água. 36 gramas de água. E aí, aqui tem quanto? Tem 40. Tá? Ou seja, a água ela está em excesso, em 4 gramas a mais. Tá? Então, na reação 2, existe um excesso de 4 gramas de água. Tá? Então, a opção correta é essa segunda aqui. Entenderam? Sim, professora. Compreendi, professora. Agora eu só peço um tempo aí para tirar um print. Ah, tá. Tirei um print. A propósito, estou gostando da explicação. Tá bem certinho para a gente entender. Entender, ótimo. A intenção é essa. Eu passo a tarde todo dia preparando esses slides. Né? É demorado. Tá bom? Vou tentar fazer da melhor forma possível. E, professor, e se a gente pegasse a relação da água com o óxido de cálcio, também sairia a resposta? Sairia. Mas eu teria que pegar esse valor aqui. Ah, já seria aquele 112, né? 112. Mas sairia. Tá? Faria aqui, era 56 com 18, botaria isso aqui e teria a ver quanto de água seria necessário. Eu sempre digo para os alunos que a química, ela tem vários caminhos da gente ir, basta a gente entender exatamente o que está querendo fazer e se está os princípios, né, da teoria, do conhecimento, tá ok. Que dá para sair de outras formas. Tudo bem? Posso passar agora? Já tiraram o print? Sim. Então tá. Vamos para uma próxima questão. Eu tinha bastante questão de reagente limitante e reagente em excesso. Então, mais uma questão que passaram para mim. Essa aí também está lá no questionário lá. Eu pergunto para vocês se vocês acertaram elas. As que eu passei. Com a primeira, segunda não. Vamos lá. Se a mistura inicial é de 30 mols de gás nitrogênio e 75 mols de gás hidrogênio, que quantidade de amônia será produzida em mols, teoricamente, se a reação de síntese for completa? Tá? Gente, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Balancear. Eu tenho que conhecer a equação química, certo? Então, eu tenho, para produzir amônia, eu preciso de nitrogênio e hidrogênio. Então, tá aqui. Eu preciso do gás nitrogênio e gás hidrogênio vai produzir amônia. Tá? Vamos balancear. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 nitrogênios. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Só tenho 1. Eu vou colocar um 2 aqui. Balanceou o nitrogênio? Balanceou. Mas descompensou o hidrogênio. O hidrogênio tem quanto? 2 vezes 3, 6. Aqui eu só tenho 2. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de um 3. Para balancear a quantidade de hidrogênio. Pronto, balanceei. E aí? Qual é a relação estequiométrica que eu tenho entre eles? 1 mol de nitrogênio requer 3 mol de gás hidrogênio para produzir 2 mol de amônia. Essa é a relação entre eles, tá?
Aqui está tudo em mols. Beleza. Eu não tenho que converter para gramas. Ótimo. Então tá, gente. Essa relação que eu tenho. Se eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu tenho que ter 3 de hidrogênio. Se eu multiplicar isso aqui por 2, quanto de hidrogênio é necessário? Hein? Repete aí, professora. 6 gramas. Se eu tiver 2 mol de nitrogênio, quanto de hidrogênio será necessário? 6. 6. Tá? Se aqui for 10 mol de nitrogênio, nitrogênio, quanto de hidrogênio será necessário? 30. 30. Vocês estão compreendendo? Tô achando que está demorando muito a responder. Por que 30? Porque é 1 para 3. Se eu coloco aqui 2, aqui vai ter que... se é 2 mol, aqui vai ficar 6. Que a proporção é 1 para 3. Eu multiplico aqui eu multipliquei por 2, aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Tá? Se eu colocar 10 aqui, eu estou multiplicando 1 vezes 10, 10. Então, aqui também tem que multiplicar por 10, vai dar 30. Tá? A relação deles é sempre essa. Tá? Tá. E se eu tiver 30 mols de nitrogênio? 30 mols, como está aqui no enunciado. Eu vou ter que ter 90. Tá? Se eu tiver 30 mols de nitrogênio, eu tenho que ter 90 mols de hidrogênio. E aí eu só ia produzir 60 mols de amônia. Consegue perceber isso? Quem foi que falou que não entendeu falou agorinha, anteriormente? O Messias está aqui. Quem? Graciele? Você entendeu agora? Não sei quem foi, não consegui acompanhar aqui. Entendi, professora. Entendi, professora. Eu só tinha ficado com dúvida lá, mas é porque eu tinha compreendido errado, mas eu já entendi. Entendeu, né? E agora, tu entendeu porque 30 mol de nitrogênio requer 90 de hidrogênio. E só vai produzir 60. Porque ó, a relação entre nitrogênio e amônia é 1 para 2, tá? Se aqui é 1, aqui passou a ser 2, quer dizer, o dobro, né? Se eu botar aqui 10, aqui vai ser 20. Se eu botar 20, vai ser 40. Se eu botei 30, por 60. Vai produzir 60. Tá? E aí, gente, o que eu já... Olhando aqui, o que eu coloquei agora por último. O que eu posso ver aqui do que eu estou vendo aqui com o enunciado? No enunciado eu tenho quanto de hidrogênio? Só 75 mols. 75 mols. Certo? 75 mols. Mas se eu estou com 30 de nitrogênio, eu preciso de 90 de hidrogênio. Então, por aqui eu já vejo que o hidrogênio, gás hidrogênio, ele é meu reagente limitante. Essa quantidade aqui vai ser o meu reagente limitante. O nitrogênio, ele está em excesso. Consegue perceber? E aí? Sim, professora. Porque o nitrogênio está em excesso, professora? Não entendi. Vamos lá. Se eu for reagir os 30 mol de nitrogênio,
eu preciso de 90 mol de hidrogênio. Mas eu não tenho 90 mol de hidrogênio, eu só tenho 75. Então, ele é o reagente limitante, porque ele tá em menor quantidade do que é necessário, né? Se eu for reagir os 30 mol de nitrogênio. Lembra da história da bicicleta e do pneu? Se eu tenho 2 pneus e um esquadro, eu consigo produzir a bicicleta. Mas se eu tiver 4 pneus e apenas um esquadro ou quadro, eu só vou fazer uma bicicleta. Porque não adianta eu ter muito pneu e só ter um quadro. Tá? É a mesma coisa aqui. 75 está sendo meu reagente limitante, porque está em menor quantidade. Não adianta eu ter 30, que eu não vou conseguir fazer 60 de amônia. Nunca. Tá certo? Eu não vou conseguir fazer 60 de amônia, porque eu preciso de 90 mol de hidrogênio. Só que eu só tenho 75. Então, o hidrogênio está sendo o reagente limitante. A quantidade de amônia vai depender desses 75 e não dos 30 de nitrogênio. Entendeu? Eu passei a entender como um limitante, professora. Por exemplo, se lá está escrito 75 mols de hidrogênio, e o cálculo da gente for 90, se der um valor negativo, eu considero como limitante. Se fosse um valor positivo, daria como um valor sendo em excesso. Isso. Eu entendi mais assim, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Tem que fazer a leitura, esse pensamento, tá? Então, o reagente limitante é o hidrogênio. Então, essa quantidade de 75 mols é que vai limitar o máximo de amônia que vai ser produzido. Tá? Então, a minha pergunta aqui, que quantidade de amônia será produzida? Então, essa quantidade de amônia que será produzida vai depender da quantidade de hidrogênio que eu tenho, porque ele está sendo o meu reagente limitante. Então, a relação estequiométrica que eu tenho que fazer agora é entre o hidrogênio e a amônia. Eu tenho 3 mol de hidrogênio reagindo com 2 mol de amônia. Então, é ele. Tá? Então, eu vou olhar para o hidrogênio. É ele que vai limitar a quantidade máxima de amônia que está sendo produzida. Então, eu tenho 3 mol para 2 mol de amônia. Então, se 3 mol de hidrogênio produz 2 mol de amônia, se eu tiver 75 mol de hidrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? X. X. E aí, meio pelos extremos, eu vou achar que X é igual a 50 mol de amônia. Então, o máximo que eu posso produzir de amônia é 50 mol. Então, a opção correta é a letra B. A resposta é a letra B. Ok? Oi. Sim, professora. E aí, Érica, tudo bem? Sim, professora, entendi sim. Muito obrigada. Vai tirar o print? Posso passar? Por mim, sim. Pode. Essa questão também está lá nesse questionário. Tá? Eu tenho aqui, no recipiente contendo uma substância A, né? Foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rosa. Gente,
A fenolftaleína, ele é um indicador de ácidos e bases. Lá no material disponível, né, da terceira unidade, tem um slide que tem isso aqui, ó. Olha, tem esses dois aqui, tá? Então, tornassol, fenolftaleína, laranjado de metila, azul de bromotimol, eles são indicadores, né, para determinar, para identificar se uma substância é ácida ou básica, tá? A mais utilizada, que a gente usa no laboratório, é a fenolftaleína. Em meio ácido, quando eu estou com uma substância ácida, se eu colocar 3 a 4 gotinhas de fenolftaleína no meio, em uma solução que é ácida, ele vai ficar incolor, tá? Vai ficar a cor original dele, tá? Mas se o meio for base, a solução ou o meio vai ficar vermelho. Tá? Então, eu tenho o ácido, que é incolor, e o vermelho. Aqui no caso da fenolftaleína. No caso do tornassol, se for ácido, fica rosa. Se for uma base, fica azul. Tá? Alaranjado de metila, no ácido, fica vermelho. E se for uma base, fica amarelo. Azul de bromotimol, com ácido, fica amarelo. E se for base, fica azul. Tá? Então, tem mais essa figurinha também. Então, na fenolftaleína aqui, se for um ácido, ele fica incolor. E se for uma base, ele fica um tom de rosa para vermelho. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar aqui. Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rosa. Gente, então, pelo que eu acabei de falar, tá? Essa substância A, ela é um ácido ou uma base? Uma base. Uma base. Uma base. Então, a substância A é uma base. Tá? Adicionando-se a substância B em A, tá? Então, eu peguei uma substância que era B e coloquei dentro, misturei com A, tá? Misturei com a substância A. A solução apresenta-se incolor, tá? A solução apresentou-se incolor. Com base nessas informações, podemos afirmar o quê? A substância B, tá? Na hora que eu misturei com a A, ela ficou incolor. A substância A ficou incolor na hora que eu botei a substância B. Ou seja, eu despejei sobre ela um ácido forte, tá? Que fez com que toda a solução ficasse ácida. E aí, a substância B, ela é um ácido ou uma base? É um ácido. Provavelmente é um ácido forte, né? É um ácido forte, com toda certeza. Então, a substância B é um ácido e um ácido forte, tá? Então, feito isso, qual é a opção correta aí? A e B são bases? Não. A é um ácido e B é uma base? Não, é inverso. A é uma base e B é um ácido? Então, Então, a opção correta seria a letra C. E professora? Mas a gente estava até debatendo isso, eu não sei se foi só no meu, que algum de nós marcou essa alternativa e deu como errada lá no questionário. E eu também marquei essa, deu errado. Tá dando errada mesmo. No meu também, é a mesma coisa. De tudo. Foi por isso que eu lhe mandei ela, porque primeiro eu tinha marcado a e estava errada. Aí a gente debatendo no grupo, todo mundo chegou à conclusão que era a C. Só que na segunda tentativa que eu marquei a C também deu errado. Foi por isso que eu tinha mandado. Vou conversar lá para saber se por acaso... Porque como é uma planilha, pode ser que colocaram a opção. Deve ser errada lá. Tá? Então, se for isso mesmo, ela fica sendo nula, tá? Eu vou conversar então com o Marcelo.
Ah, então vou ficar com 10. Tá bom? Tá bem. A opção correta seria a letra C. Mas eu percebi também que lá ele fica mudando, né? As opções. Não? Sim, quando a gente faz a segunda tentativa, Quando né? já é a segunda tentativa. Mas eu tirei o print da minha, tá desse mesmo jeitinho aí, lá tá como errada. É? Tá Coloca bom, então essa vou opção. conversar lá. Só muda a ordem, professor. Oi? Só muda a ordem. Vamos mudar a ordem. Só muda a ordem. Tá, então a opção correta é essa aqui. A é a base, B é um ácido. Vou conversar com o Marcelo, tá bom? Tá bom. Professora, a senhora vai sábado, dia 9? Não, não vou. É só os tutores que vão, Tá bom. tá bom? O que mais? A prova vai ser de pesquisa, professora? Minha amiga, não sei. Eu não sei como é que trabalham, gente. São os professores, a gente passa por um edital para concorrer, para ser professor da UAB, mas a dinâmica mesmo, eu não sei como é que funciona. As melhores pessoas para indicar e tirar essas dúvidas são os tutores, tá? Porque eles estão mais tempo e toda a dinâmica já é passada para eles. É a primeira vez que estou sendo professora aqui pela UAB. Tudo bem? Ok. Tá, vamos para mais uma questão. 4 gramas de hidróxido de sódio são adicionadas a 4 gramas de ácido clorídrico, tá? Produzindo cloreto de sódio e água. Perguntas: há excesso de qual reagente? Essa pergunta aqui foi tirada do fascículo, mandaram para mim. É uma questãozinha do fascículo, tá? De novo, gente, a primeira coisa que a gente tem que... O que ele está pedindo aqui? Eu tenho que saber quem é o reagente limitante e o agente em excesso, tá? Ele só está perguntando assim, há excesso de qual reagente? Essa é a pergunta. Primeira coisa que eu tenho que fazer... O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar equação e balancear. Balanceada. Muito bem. Então, eu tenho assim, hidróxido de sódio, gente, é NaOH. Então, vamos começar a ter que aprender também a conhecer os nomes, botar fórmulas, tá? À medida que a gente vai exercitando, vai fazendo exercício, essas fórmulas fluem da nossa cabeça, tá? Então... Professora? Oi. Só uma dica, quando aparece aí a hidroxila, que é o OH, aí sempre começa com hidróxido, né? E vê qual é a outra substância que está lá. Então, como é o sódio, então hidróxido de sódio. Isso. Tem o slide lá da nomenclatura, né? De funções inorgânicas, que foi da 3ª unidade. Lá tem umas tabelinhas para a gente... um esqueminha de como se dá o nome das substâncias, tá certo? Então, vocês estão entrando aí na formação de químicos, é bom começar a se familiarizar, tá bom? E estudar para valer mesmo, hein? Os alunos da educação à distância, eles têm que estudar 10 vezes o que o aluno presencial, sabia? Porque no presencial sempre tem ali aquele professor, né, que está ali, mas o aluno de educação à distância ele tem que se policiar muito e estudar mesmo para valer. E são os mais inteligentes do que os alunos presenciais. Eu tiro o chapéu para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para você, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é montar a equação química e saber se ela está balanceada. Então, nós vamos ver que essa equação está balanceada. Tá? Eu tenho um sódio do lado do reagente, um sódio do lado do produto.
tenho uma hidroxida do lado do reagente, eu tenho uma eu tenho um oxigênio do lado do reagente, está aqui o oxigênio do lado do produto. Tenho 2 hidrogênios do lado do reagente, tenho 2 hidrogênios do lado do produto. Tenho um cloro do lado do reagente, tem um cloro do lado do produto. Então, minha equação química, ela está balanceada. Ótimo. E aí, ele está falando aqui em 4 gramas de hidróxido de sódio, 4 gramas de ácido clorídrico. São os 2 reagentes. Tá? Está falando em grama. O que eu devo fazer? Transformar mol para grama. Como se transforma mol para grama? Fazendo a massa molar deles. Tá? Então, a massa molar do hidróxido de sódio é 40. Professor, como é que saiu esse 40? Gente, tem que fazer o uso da tabela periódica, tá? Consultem a tabela periódica. O sódio tem a massa atômica, tá até aqui, né? Foi dada a informação. A massa molar do sódio é 23, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Como aparece uma única vez, né, na fórmula, então é só ficar 23 mais 16 mais 1, 40. Do ácido, o hidrogênio é 1 e do cloro é 35,5. 1 mais 35,5, 36,5 gramas por mol. Pronto. Então, eu quero converter mol para grama. Tá? 1 mol de hidróxido de sódio requer 1 mol de ácido clorídrico. Tá? Convertendo essa unidade mol para grama. É a mesma coisa eu dizer o quê? 40 gramas de hidróxido de sódio requer 36,5 gramas de ácido clorídrico. Tá bom? E aí, vamos só analisar aqui com calma. Se eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio, eu vou precisar de um valor menor que 40 gramas de ácido clorídrico, né? Eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio, eu estou precisando aqui de 36,5 gramas de ácido clorídrico, ou seja, um valor menor do que 40. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho 4 gramas de hidróxido de sódio e 4 gramas de ácido clorídrico. A quantidade aqui são iguais, 4 gramas, 4 gramas. Tá? Mas se eu tiver 4 gramas de hidróxido de sódio, eu vou precisar de um valor menor ou maior de 4 gramas de ácido clorídrico? Menor. Menor, tá? Se eu tiver 4 gramas de hidróxido de sódio, eu vou precisar de um valor menos de que 4 gramas de ácido clorídrico. Mas no enunciado, está dizendo que eu tenho 4 gramas de ácido clorídrico. O que eu posso concluir aqui, gente? Quem é um reagente limitante e quem é um reagente em excesso? Sem fazer muito cálculo. Em excesso é o hidróxido de sódio. Não, gente. Não, É o ácido clorídrico, né, professora? Que é o reagente em excesso. O agente em excesso é o ácido clorídrico. Porque eu tenho 4 gramas, eu não preciso de 4 gramas. É o ácido clorídrico. Eu não preciso de 4 gramas de ácido clorídrico. Eu preciso de um valor menos do que isso. Entendeu? Entendi só calculando, que aí deu certo. Como ele não está pedindo a quantidade, nada, eu estou fazendo só uma leitura aqui rápida. Tá? Olhando aqui, se eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio, eu preciso de um valor menor do que 40 de ácido clorídrico. Se eu tenho 4 gramas de hidróxido de sódio, eu vou precisar de um valor menos do que 4. Tá? Só que no enunciado eu tenho 4 gramas de ácido clorídrico, então isso aqui está em excesso. Ele está acima do que eu preciso. Eu preciso de um valor menor. Eu nem fiz o cálculo. Eu preciso de um valor menor. Tá? Então, ele está perguntando, há um excesso de qual reagente? Há um excesso. E o excesso é do ácido clorídrico. Tá? Porque se eu for usar 4 gramas de ácido clorídrico, eu teria que ter um valor maior do que 4 gramas de hidróxido de sódio.
Então, o hidróxido de sódio é o meu reagente limitante. Compreendeu? Entenderam? Deixa eu ver aqui. Quanto de ácido clorídrico seria necessário? Se eu pegar 4 gramas. 3,65. A resposta. 3,65. É, né? Eu só precisaria... Vou botar aqui. 4 gramas, eu só ia precisar de... Diz aí de novo? 3,65, né? 3,65. Eu já... 3,65. Eu ia precisar só disso. Certo? E se eu reagisse 4 gramas de ácido clorídrico, quanto de hidróxido seria necessário? Eu teria que ter quanto? Quatro, né? 4 vezes 40 dividido por 36,5. Eu teria que ter 4,38 gramas de hidróxido de sódio. Eu tenho isso? Não, não tenho. Então, por isso que o hidróxido de sódio é o meu reagente limitante. Certo? Certo. Ótimo. E agora era uma questão de um aluno que pediu que eu explicasse um pouquinho sobre essa questão de NOx. Tá? Como achar o NOx das substâncias. Bem, resumindo aqui, tá, gente? Toda substância química, todas as substâncias químicas, tá? Elas têm que ser neutras, tá? Elas são neutras, porque se tivesse carga positiva ou negativa, a gente ia pegando choque em tudo que a gente tocasse, tá? Então, as cargas dessas substâncias, quando somadas, tem que ser igual a 0. Tá? Aqui tem uma tabela, eu não preciso decorar todas, tá? Mas se decorando algumas já facilita muito. Primeiro, quando trata-se de uma substância simples, qualquer substância simples, o NOx dele é 0. Por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, que nós vimos agora, que elas estão sozinhas aqui na fórmula. Ó. Essa aqui. É essa? Tá? Fica aí só. Aqui, ó. O NOx do nitrogênio aqui é 0. O NOx do hidrogênio aqui também é 0, porque elas são umas substâncias simples. Tá? É só um único elemento químico aqui. Tá? Então, o NOx deles é 0. Vou voltar aqui de novo. Tá? Depois eu falo aqui do I. Os metais alcalinos, que são os elementos da família 1A da tabela periódica, juntamente com a prata, vai ter NOx mais 1. Em qualquer composto que aqueles elementos da tabela 1A, os elementos 1A da tabela, qualquer composto que eles estiverem presentes, sempre vão ter o NOx mais 1. Então, tem o sódio, o potássio, o lítio, a prata, tá? Eles vão sempre ter o NOx mais 1. Então, decore logo isso. Os elementos alcalinos terrosos, que são os elementos
2A da tabela, eles vão ter um NOx 2+. Também, em qualquer situação, eles vão ter um NOx 2+. O alumínio, tá? O alumínio, em qualquer situação, ele vai ter um NOx +3. O flúor, em qualquer situação, ele vai ter um NOx -1. O hidrogênio, ele pode variar. Ele é +1 ou -1. Mas em 90% dos compostos, ele sempre vai ser +1. Ele só vai ser -1 quando tiver ligado algum ametal. Tá? Ele vai ter um NOx -1. Mas no 99% ele vai ter um NOx +1. Ou desculpa, quando está ligado a um metal. O metal eu estou achando estranho. Tá? Aqui, ó. Ele vai ser -1 quando estiver ligado a algum metal. Sódio, lítio, cálcio, bário. Tá? Ele vai ter um NOx -1. Mas em 99% ele tem um NOx sempre +1. O oxigênio, em 90% ele vai ter um NOx -2. Tá? Ele só vai mudar seu NOx quando formar peróxido, superóxido ou quando reagir com flúor. Tá? Nós já vimos aqui que o flúor sempre vai ser -1. Então, o oxigênio com o flúor é -1 e o oxigênio vai ser +2. Quando ele forma peróxido, ele vai ter um NOx -1. Tá? E superóxido ele vai ter um NOx -1,5. E aí, na maioria das vezes, ele vai ser o NOx -2. Pronto, se a gente conseguir memorizar isso aqui, a gente está feito para entender os NOx de todos esses elementos aqui. Vamos lá. A prata, como eu falei para vocês, qual é o NOx da prata? A prata sempre vai ser +1, tá? Sempre vai ser +1. Metal alcalino, né, professor? Não, ele não é um metal alcalino, não. Tá? Ele não é um metal alcalino. Mas a prata, ela sempre vai ter um NOx +1. Aí eu nem sei direito qual é a posição que ela está na tabela periódica, mas ela não é um metal alcalino, não. E, professora, no caso, a prata é metal de transição? É verdade, é metal de transição. De transição, ele está aqui no meio. Transição interna. Isso. Transição externa, viu? Está bem por aqui assim na tabela periódica. Vamos aqui para a tabela, né? A tabela, aí vem aqui. Vem por aqui. Eu estou sem depois da família do exame. Mas o NOx, vamos lá. O NOx da prata sempre vai ser +1. Aonde, com quem ele estiver fazendo ligação química, ele vai ser +1. Essa substância, cloreto de prata, ela tem que ter o NOx total 0. Então, eu pergunto, a soma dos NOx tem que ser 0. Qual é o NOx do cloreto para que, quando somado com +1, seja igual a 0? -1. -1. Tá? +1 com -1, 0. Certo? Então, o cloreto ele varia bastante do NOx, viu, gente? Então, ele pode ser... Então, a prata +1, o cloreto -1. Por quê? +1 com -1, 0. Tá? O hidróxido de sódio. O sódio, gente, é um elemento da família 1A. Qual é o NOx do sódio? +1. +1. O oxigênio, tá? Ele não é peróxido, nem superóxido, nem tá ligado com flúor. Ele tá naquela situação. Ele sempre vai ser o quê? -2. Tá? O hidrogênio também ele vai ser +1. O oxigênio, -2. Então, perceba, gente, +1 com -2 vai ser quanto? -1. Com +1, 0. Tá? Como eu falei para vocês, a soma desses NOx tem que ser igual a 0, sempre. Tá bom?
Vamos ver esse caso aqui, que é o permanganato de potássio. O potássio é um elemento da família 1A. Então, o NOx dele é +1. O oxigênio, ele tem um NOx aqui -2, tá? Mas percebam que eu tenho 4 oxigênio, ou seja, todos os 4 oxigênios têm um NOx -2. Ou seja, só sobre esse oxigênio eu vou ter um total de quanto de carga? -8. Eu vou ter um total de carga aí -8. Então, qual é a carga do manganês para neutralizar? Eu tenho +1 com -8. Quanto é que tem que ser o manganês aqui para neutralizar essa substância? +7, né? Com +1, com +7 vai dar +8. Com -8, 0. Ok, gente? Estão entendendo? Sim. Tá? Com essa tabela aí, fechou. Vai ser, eu estou chamando aqui de x. Eu posso montar uma equação aqui. Se for, ora, eu sei que +1 com +x, que eu quero determinar, mais, entre parênteses, que é a carga do -8. Então, eu tenho +1 com +x, com mais, né, -8. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, resolvendo essa equaçãozinha, né, eu vou achar aí que x é igual a 7. Então, x tem que ser +7 para neutralizar essa substância. Vamos olhar aqui o ácido sulfúrico, tá? Qual é o NOx do hidrogênio? +1. Tá, mas eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. Tenho 2 hidrogênios. Então, só sobre esse hidrogênio, eu vou ter uma carga total aí de +2. Tá? O oxigênio aqui do sulfato tem carga -2, tá? Mas são 4 oxigênios. Todos os 4 oxigênios têm carga -2. Então, vai me dar um total aqui de -8. Qual é a carga do enxofre? Para eu neutralizar essas duas cargas aqui. Lembrando que aqui é +2 com -8. +6. +6. Então, o enxofre tem que ser, fazendo a equaçãozinha, né? O enxofre tem que ser +6. Por quê? Eu tenho +2 com +6, vai dar +8. Com -8, 0. Certo? Professora, mas se tivesse isso numa prova, a gente teria que memorizar para descobrir que é -2, que é... Ou não daria... é difícil. Não é difícil. É só, não é. É só lembrar, tá? Alumínio, sempre +3. Prata, +1. Oxigênio, 99%, -2. Hidrogênio, +1. Tá? E lembrar, se conhecer bem os elementos da tabela 1A, que é NOx +1, e os alquilenos terrosos +2. Tá? Esses são fixos. Tá? Não mudam. Então, a gente conseguindo memorizar isso, faz isso aqui de boa. Eu sugiro que memorize. Mas não é difícil. Vamos lá. Prata. Qual é a carga da prata? +1. +1. Oxigênio. -2. -2. Hidrogênio. +1. +1. Gente, as substâncias, elas sempre vão ter oxigênio ou vão ter hidrogênio. Isso aqui é... Na tabela, a senhora não disse que quando é o alumínio, a maioria das vezes é -3, e porque na tabela... O alumínio sempre vai ser +3, em qualquer situação. +3. Ah, tá. Tá?
pode ser 0, mas se ele estiver sozinho, tá? Só um único elemento. Mas se ele tiver com outro elemento químico, ele sempre vai ser mais 3. Ele é metal. Os metais, eles ficam sempre carregados positivamente. Os elementos ametais, eles têm carga negativa. Então, tudo isso a gente vai se familiarizando e prestando atenção. Tá? Os metais, tá? Os ametais, tem que olhar bem a tabela periódica. Olha aqui esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se eu não me... Aqui, toda a substância, elas são formadas o quê? Por A e B. Gente, tem uma regrinha para montar a fórmula de uma substância, tá? O que é X e Y, eles são atomicidade. Atomicidade, ou seja, vamos aqui, tem o 2 e o 3. Está me indicando quanto de alumínio eu tenho e quantos sulfatos eu tenho. Eu tenho 3 sulfatos, eu tenho 2 alumínios, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênio e esse 4 aqui está dizendo que eu tenho 4 oxigênio. Então, eles são atomicidade, tá? O que eu estou vendo aqui em cima? NOx, carga. Então, esse X aqui, gente, ó, esse X aqui nada mais é do que a carga de B. Esse Y nada mais é do que a carga de A, tá? Faz um cruzamento aí. Deixa eu ver se não tá. Ah, eu esqueci de fazer o cálcio aqui, gente, ó. Aqui embaixo. Onde eu falo aqui, depois eu falo aqui. O cálcio. A carga dele, ele é um elemento da família 2A. Carga mais 2. O oxigênio menos 2. Quanto é que tem que ser do carbono? Para neutralizar essa substância. Mais 4. Mais 4. Muito bem. Tá? Porque só aqui eu já tenho menos 6. E aqui eu tenho mais 2. Aqui então tem que aparecer mais 4, né? Com mais 2, com mais 4 dá mais 6, com menos 6, 0. Tá? Mais 4. Eu fiz. Achei que eu tivesse feito. Tá? Então, esse Y que aparece aqui, gente, nada mais é do que o valor da carga de A. E esse X que aparece aqui, nada mais é do que a carga de B. Então, uma forma de a gente fazer. Para eu montar essa substância aqui, essa fórmula aqui, eu tinha que conhecer a carga de alumínio e a carga do sulfato. Ó, o alumínio diz que é para mais 3. Ó, o 3 está aqui, ó. O sulfato, SO4, ele sempre vai ter uma carga 2 menos. Esse 2 vem para cá, 2 menos. Então, o alumínio sempre vai ser mais 3, tá? Qual é a carga? Esse menos 2 aqui é a carga do sulfato, é esse radical aqui, SO4, tá? Isso aqui que eu tô vendo, ó, SO4. SO4 é um radical. Hidroxila é um radical. A carga da hidroxila é menos 1. Isso aqui é o nitrato. A carga do nitrato é menos 1. Aqui eu tenho fosfato, carga 3 menos. E aqui eu tenho carbonato, que tem a carga menos 2. Tá? São radicais que têm essas cargas já sobrando. Tá? Sulfato, hidroxila, nitrato, fosfato e carbonato. Tá. Aqui é o alumínio, mais 3. Tá? Eu tenho aqui o sulfato, SO4. Tem a carga... O sulfato tem uma carga menos 2. A carga do oxigênio, que eu já falei para vocês, é menos 2. Peraí, deixa eu concluir aqui esse cálculo.
Agora eu já tinha Menos conversado com 2. isso, eu não quero nem saber quem que é desmetriculado. Qual é a carga do enxofre? Vou começar a pentelhar. Para que o sulfato fique sobrando ainda uma carga menos 2. 6. 6. Porque, olha, só para... Eu deveria fazer aqui, não sei por que não está aqui. Ó, o oxigênio é menos 2, só que eu tenho um 4 aqui. Então, no total, aqui eu tenho quanto? Eu tenho menos 8. Menos 8. Qual é a carga do enxofre para que ainda sobre menos 2? Então, o enxofre só pode ser mais 6. Mais 6 com menos 8, que está aqui dentro do parênteses aqui, vai dar menos 2. É justamente a carga do sulfato. Entenderam? De outra forma, vou explicar tudinho, dá mais trabalho. Ó, a hidroxila, ela tem carga menos 1. A hidroxila tem carga menos 1. Ó, tá aqui, ó, menos 1. Ou seja, a carga que vai sobrar dessas duas espécies que está aqui dentro do parênteses, vai ter que sobrar uma carga menos 1. E é de fato, ó, o hidrogênio tem carga o quê? Mais 1. Né? O hidrogênio tem carga mais 1. O oxigênio, menos 2. Menos 2 com mais 1. Menos 1. Menos 1. É justamente essa carga que sobra, ó, da hidroxila. Menos 1. E como tem esse 2 bem aqui, ó, esse 2 da hidroxila, isso quer dizer que esse 2 aqui está aqui de atomicidade, na verdade, trata-se da carga do magnésio. Mais 2. Então, mais 2. E aqui é menos 1. E aí tem mais 1 com menos 2. Pronto. Achei o norte de todos os elementos. Ó, o sulfato ele sobra 2 menos, tá? O sulfato, esse radical, tem que sobrar 2 menos. O oxigênio é menos 2. Como são 4, vai dar um total de menos 8. O enxofre só pode ser mais 6. Mais 6 com menos 8, menos 2, que é justamente a carga do sulfato. O sulfato sempre vai ter essa carga menos 2. A hidroxila, ela vai ter uma carga menos 1. Tá? Por quê? Porque o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Então, é a carga da hidroxila. Nitrato. Nitrato tem uma carga menos 1, sempre. Tá? Por quê? O oxigênio é menos 2. Qual é a carga do nitrogênio aqui? Para que sobre menos 1. Mais 5? Mais 5. Muito bem. Tá? Mais 5 com menos 6, que está sobre o oxigênio, vai sobrar uma carga menos 1. Certo? E professora, então no caso o NOx dos elementos, é só você observar a família que ele está presente no caso, né? Só no caso da família 1A e 2A. Os demais não dá certo. Ah, tá, entendi. Tá? Principalmente os metais de transição. Eles variam muito o NOx. Sim. Tá? Essa regra que eu acabei de falar aí só vale se for para a família 1A e 2A. Tá. Isso. Os outros não. Tá? Certo. Eles podem variar bastante. O fosfato aqui. O oxigênio é menos 2. E o fósforo tem que ser quanto? Para que sobre 3 menos aqui. Quanto é que tem que ser do fósforo para que sobre 3 menos? Mais 5. Mais 5. Muito bem. Viu? E do carbonato? O oxigênio menos 2. E do carbono? Para que sobre menos 2? Mais 4. Mais 4. Tá?
Então, eu tenho aqui o carbonato. Vai sobrar -2. Então, gente, esses NOx é importante para... Esses NOx, eles auxiliam muito na hora de você fazer a fórmula das substâncias. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, porque as substâncias todas têm que ficar zero. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Todas elas aqui. Aqui, nessa questão aqui, por exemplo, que eu não menciono fórmula nenhuma. Eu não falo de fórmula nenhuma, tá? Hidróxido de cálcio. Como é que vocês construiriam essa fórmula aqui? É o cálcio, Ca, né? O hidróxido, como você já sabe, o hidróxido tem carga -1. E o cálcio, ele é da família 2A. A carga do cálcio é 2+, tá? Vocês sabem que as substâncias ela tem que ser neutra. Como é que vocês iriam construir essa fórmula aqui? Vocês iam botar cálcio, né? O cálcio tem carga 2+. A hidroxila tem carga -1. Aí, nesse caso, gente, para neutralizar as substâncias, eu preciso de 2 hidroxilas. Eu preciso de 2 hidroxilas. Então, por isso que a fórmula é cálcio, entre parênteses, hidroxila, e embaixo eu tenho 2. Tá? Óxido de cálcio. O óxido é oxigênio. Cálcio, Ca. O oxigênio tem carga -2. O cálcio carga +2. Como seria a construção dessa fórmula? CaO. CaO. Certo? Porque o cálcio é +2 e o oxigênio -2. Pronto, está balanceado. Cálcio sendo +2 e hidroxila -1, então eu preciso de 2 hidroxila para poder neutralizar esse cálcio aqui, que a carga dele é 2+. As substâncias ela tem que se neutralizar. Então eu preciso de 2 hidroxilas. Uma outra forma é lembrar que é carga vira atomicidade do outro. Aqui é +2, está aqui o 2 da hidroxila. Aqui é -1, então eu preciso só de um cálcio. Tá? Então, essa questão dessas cargas são essenciais também para montar a fórmula correta. Eu vejo assim, eu vejo que os alunos têm dificuldade mesmo em montar a fórmula. Tá? É capaz de botar só CaOH. Não, mas eu preciso de 2 hidroxila. Deixa eu ver tem mais outra questão aqui que não. Vocês estão entendendo? Na verdade, nós deixamos muito simulando. Entender depois, mas tá indo muito bem. Tá? Aqui eu não montei a fórmula, né? Vocês teriam que montar a fórmula, montar a equação para balancear, para começar a fazer exercício. Mas aqui, hidróxido de sódio. Hidróxido é OH, tem carga -1. O sódio é Na, a carga dele é +1. Então, eu só preciso de um sódio e uma hidroxila. O ácido clorídrico é o hidrogênio +1 e o cloro. Então, está aqui, ó. Então, esse aqui, ó. A hidroxila é -1 e o sódio +1. Neutralizou. Tá? Todas as substâncias ela tem que ser neutras. O somatório das cargas tem que ser igual a 0. Então, ficamos então por aqui.